Fala galera, tudo bem com vocês? É o seguinte, Mundo Sem Mistério no ar, começando agora e hoje um tema bombástico aqui, Copa do Mundo. Tá na cabeça de todo mundo, tá na cabeça do planeta inteiro e para falar com vocês eu trouxe dois feras para me acompanhar, Cleusa Secato e Leonardo Campoy, pra gente conversar. Vamos que vamos! Oi pessoal, tudo bem? Oi Chibata, oi Léo, tudo bem? Pessoal, a cada 4 anos é verdade, as ideias efervescem sobre a Copa do Mundo, a cada Copa a gente tem novidades, tem novas curiosidades e novas informações, é verdade. Olha, acontece tanta coisa e nessa Copa do Mundo em especial, será que vem o Hexa, hein? Cadê? Quem que está apostando? Como é que é tudo isso? Como é que a gente vai conversar sobre isso? Leonardo, me conta aí como é que está a tua expectativa para a Copa do Mundo 2018, Rússia, à vista. Tá lindo, né? Eu tô bonito, pessoal. Não sou a Larissa Riquelme, mas tô na moda. Tá lindo, já. Cadê seu celular, professor Leonardo? Porque celular. Larissa Riquelme faz uma referência eu explícita, Ela né? colocava aqui, imagine que coisa incrível. Pessoal, Cleusa, Chiba, muito legal conversar sobre a Copa, um evento que mobiliza, que mexe com as emoções, que mexe com a economia, que mexe com a política, que até mesmo trava guerras, pelo menos momentaneamente. Então é um evento de fato mundial, muito importante, muito legal para a gente bater um papo aqui. É isso aí. Bom, e esse bate-papo vai ter muita curiosidade, moçada. Uma das primeiras é a gente lembrar que o Cid lá do Não Salvo falava desse estado aqui, o estado do Paraná, como a Rússia brasileira. É isso aí. Né? E tudo muito por conta de uma sacanagem, né? E a sacada é a seguinte, né? As coisas mais estranhas, segundo alguns, acontecem lá, né? E como as coisas estranhas do Brasil acontecem aqui nesse estado, cunhou-se essa expressão de a Rússia brasileira. Olha, meninos, falando em situações bizarras, eu queria aproveitar para lembrar só assim de 2 pontos específicos. Primeiro, Panini, eu quero fazer uma reclamação. Panini, eu quero fazer uma reclamação. A Bruna Marquezine ganhou um álbum cheio de Neymar, e tava todo mundo querendo figurinha do Neymar para cima e para baixo, né? Eu mesma troquei várias, porque eu ganhei várias repetidas também, né? Também não queria. E olha só, Panini, vou fazer uma reclamação. Eu comprei o meu próprio álbum e quem me deu uma figurinha do Gonzalo Higuaín foi o Benjamin, o filho do Chibata, porque nem veio figura do Higuaín para mim. Gente, tá errado isso aí, tem algum problema na distribuição das figuras. Que menino educado. Essa é a primeira, né? A primeira situação bizarra. Mentira, gente, mas brincadeiras à parte. Já que o Chibata falou de coisas aí bem excêntricas que acabam acontecendo em tempos de Copa do Mundo, como essa história das figurinhas, ó. Tô cheio de figurinha para trocar aqui, quero bater bafo com os meninos, depois vou ganhar todas, tá? A gente tem algumas coisas bem importantes aí. E tem um meme falando em bizarrice, tem um meme que chama a atenção aí, olha, fez a festa de todos os brasileiros. Roda aí pra gente ver. Senhoras e senhores, esse é o Vitas. E olha só, toda a Copa do Mundo tem um hit, né? Uma música que faz aquela festa toda. Léo, eu me lembro lá em 2002 que era a Ivete, né? Poeira, levantou poeira. O nosso Penta, né? Foi embalado pelo hit da Ivete Sangalo. Você acha que o Vitas tem chance? Vamos lá. Sabe aquela pergunta que se faz nos comentários futebolísticos, assim, naquelas mesas redondas, que a galera fica lá fazendo estatística, não sei o que lá, não sei o que lá? Nas suas estatísticas, professor Leonardo, o Vitas tem chance de ser o hit da Copa? Olha, Cleusa, chance até tem. Agora, a coreografia tem que ser de um cara muito louco que eu conheci quando eu tava lá em São Petersburgo. Conta pra gente. Dmitry. Lembram? Quem não conhece da internet esse cara, né? Esse cara é figura. Roda aí, cara. Bom, moçada, agora que todo mundo já fez a sua gracinha do momento, a sua brincadeira, vamos falar de Copa do Mundo. Léo, quero falar contigo, minha pergunta é para você. E aí, Copa é bola rolando só, Dmitry, loucuragem, Vitas, Riquelme, né? Tudo isso faz parte do espetáculo. Mas a simbologia, a ideia, né, por trás do esporte, do futebol, tem alguma coisa, historicamente falando? Chiba, Cleusa, a gente não pode nunca, né? Então tá, vamos conversar sério agora um pouquinho, pelo menos. A gente não pode descolar o esporte
dos outros aspectos sociais e culturais, né? Seja qualquer evento e principalmente a Copa do Mundo, um evento global, um evento brutalmente importante em todos os cantos do mundo. Basta a gente olhar, né, pessoal, todas as políticas que envolvem a porcentagem de cada continente que vai para a Copa efetivamente. Tem muitos continentes lutando para ter mais vagas, tem toda uma discussão aí da Copa ter muito mais times, muito mais países do que tem hoje, né? E eu acho muito legal a gente lembrar aqui do Salah, né? O atacante egípcio que está se tornando uma figura muito importante, joga lá na Inglaterra e vai estar na Copa com o Egito. Ele é uma figura, assim, de fato, alguma coisa parecida, claro que não é a mesma coisa, mas alguma coisa parecida com um faraó egípcio lá no Egito. Uma figura que traz muita importância cultural, simbólica, de trazer um orgulho àquele povo, né? Então, não, o futebol, a Copa do Mundo, ela tem dimensões políticas, econômicas, sociais, brutais, muito importantes. Então, a Copa do Mundo, né, pessoal, que foi criada em 1928 pelo Jules Rimet, um francês, em Paris, e faz todo o sentido ser em Paris, uma cidade muito cosmopolita ali no início do século XX. Aliás, esse nome Jules Rimet, portanto, é o nome que vai ficar na taça da Copa, né, e quem ganhasse 3 vezes ficava com ela, né? E a partir de 1974, a taça vai se chamar Taça FIFA. Vocês sabem por quê, aliás? A seleção brasileira ficou com a posse definitiva da taça Jules Rimet depois de conquistar a Copa do Mundo por 3 vezes e roubaram a taça. Ela era feita de prata e ouro, pesava quase 4 quilos e era avaliada em 18 milhões de cruzeiros, algo equivalente a 189 mil reais. A história que o mundo conhece é de que a taça havia sido derretida. A Jules Rimet já havia sido furtada anos antes, na Inglaterra, e não foi a Scotland Yard quem a localizou, e sim um cão chamado Pickles. A taça foi devolvida a seu local de origem e o cão é recompensado com um fornecimento vitalício de comida canina. Bom, pessoal, gurizada, vocês sabem que em tempo de Copa do Mundo, então vale tudo. Vale a mandinga que a gente fez aqui no estúdio, ó, a camiseta da Alemanha, se vocês observarem, tá de cabeça para baixo, foi o professor Leonardo que colocou, né? Vale lembrar de elementos e momentos históricos para ver se a gente consegue ou revivê-los ou esquecê-los e superá-los, né? Então, olha só, o que eu quero contemporizar agora, convidando os 2 meninos para me ajudarem aí na sessão memória, pessoal. Essa sessão memória começa num 7-1, mas vai parar lá na Copa de 50. Aliás, célebre Copa de 50. Vamos lá, façam suas apostas. Gurizada, sabe de uma coisa que eu estava pensando? Eu torço para que em 2034 tem uma ideia que paira no ar, que haja aí uma Copa compartilhada, uma sede de Copa compartilhada entre Uruguai e Argentina, que tal? O que vocês acham, hein? Genial. Ia ser bacana, hein? A gente que tá pertinho Vamos começar aqui, a fazer poupança, gente? Vamos. Vamos? Só descer. Vai lá, pessoal, ó, começa as economias aí, porque 2034 é logo ali. E não né? é assim, tão longe, é logo ali. Passa rápido. Pessoal, falando em 7-1, obviamente, essa Copa de 2018 começa para nós com esse fantasma. Mas o fantasma que assombrou os brasileiros durante 64 anos, precisamente, foi o Maracanaço, aquele 2-1 célebre, lacrado, selado pelo Uruguai contra o Brasil, aqui na nossa casa, gente. Será que 2-1 dói mais que 7-1, guris? O que vocês me dizem, hein? Ah, dói, né? Dói, né? Dói. Meu vô tava lá, Cleusa. Meu vô tava lá no Maracanã. Olha que 200 mil pessoas, Leonardo. 200 mil pessoas. E teu vô foi um dos privilegiados. Vô Pio estava lá. Muito legal, porque naquele momento de 1950, o Brasil estava passando por um momento em que o futebol deixava de ser um esporte de elite, um esporte branco, e toda esse jeito brasileiro de jogar o futebol e de viver o futebol estava se constituindo. Então, a construção do Maracanã, no Rio de Janeiro, que foi liberada pelo Getúlio Vargas, fazia muito sentido dessa relação entre uma população mestiça, uma população negra, uma população pobre, se vendo no futebol. E aí vem aquele balde de água fria, né, Chiba? Impressionante. Não, o que eu gosto muito, você estava falando, né, do seu avô. Eu tenho amigos que tiveram no Mineirão agora, no 7-1,
E perguntei, me relata aí como que estava, porque é um momento que todo mundo lembra, né? É legal você dividir isso com alunos em sala. Todo mundo lembra o momento, onde estava, com quem estava. Né? Então é um momento e vira uma expressão, né? O 7-1. Quando você toma Cada um revés, dia um 7-1 diferente. quando você tem uma, né, quando é uma expressão de tristeza, quando você tem uma tristeza muito grande, mais um 7-1, tomei mais um revés. Vira, né? E o maracanaço era isso. O tempo passa, a gente esquece um pouco das derrotas marcantes, mas veio essa, e essa vai ser difícil, hein, de superar. Essa foi um desastre, assim. E falando nessa expressão, gente, nessas expressões do cada dia um 7-1 diferente, nos memes, nos emojis, em tudo que se cria em torno dessas situações, olha que bacana, nós temos uma expressão que foi cunhada por um escritor célebre brasileiro, lá em 58, pelo nosso querido cronista brasileiro mais expressivo, vamos ver se a gente lembra? Nelson Rodrigues, é isso aí. E ele trabalhou, gente, com uma crônica fenomenal que trouxe para nós uma expressão que já caiu em vestibular, que já caiu em prova, que é muito legal quando a gente sabe intertextualizar e dizer o que se quer com isso, que vive na imprensa, para dizer do complexo, que se chama complexo de vira-latas. Olha só, a gente não pode perder o referencial, que chamar alguém de vira-lata lá em 58 era um xingamento muito mais pesado do que outros tantos cabeludos que a gente tem hoje, né? Então precisa tirar, não é verdade, professor Leonardo, aquela história que a gente sempre diz, precisa tirar as lentes do tempo para enxergar o xingamento naquela época. E ele escreve uma crônica um mês antes de o Brasil ser campeão na Suécia, em 58, primeiro título mundial brasileiro, né? Para dizer, olha, esse nosso escrete, ou seja, esse nosso time que vai desacreditado, que vai como se vira-latas fosse, porque descarrega a nossa tristeza e a nossa sensação de amarelar nas finais esportivas diante de adversários, sempre achando que a gente é menor, que a gente pode menos. E ao cunhar essa expressão, mal sabia ele que ela transporia todos os limites, todas as cercanias, todos os estádios de futebol e iria parar, assim como o 7-1, como expressões que fazem a festa aí todos os dias na imprensa. Um 7-1 na economia, o complexo de vira-latas econômico, o complexo de vira-latas político brasileiro. Quer dizer, quer mais referencialidade, culturalidade, identidade futebolística do que isso? Então, olha só, quando a gente pensa em, vamos dizer assim, fracassos futebolísticos, né, gente? Não dá para não fazer referência a uma série de questões que começaram lá em 1950, marcadamente naquele 2-1. Tem um elemento importante, antes da gente chamar uma informação importante também para o nosso pessoal aí, que é assim, gente, naquela época as regras eram diferentes, né? Havia um quadrangular, uma coisa toda diferente jogada nas finais da Copa. E o Brasil entrou em campo campeão, porque ele precisava do empate simples. E o que não é a nossa tragédia, a nossa desgraça, a nossa tristeza, o nosso mau agouro quando a gente perde de 2-1. Não, e nossa, Cleusa, a gente ganhou nesse quadrangular aí, antes do Uruguai, da Espanha, por 6-2. Uau! Era o timão, Né? E aí até surgiu uma música ali depois do jogo da Espanha, né? Touradas na Espanha, alguma coisa em Sevilha. Não me lembro bem, depois vocês podem aí lembrar. E a gente começou aquele jogo contra o Uruguai ganhando de 1-0. Então o Guigua fez uma virada em cima, né, de um Maracanã lotado e um Brasil praticamente campeão. E Chiba, sabe, cara, o meu vô contou que o silêncio no segundo gol do Guigua foi ensurdecedor. Que imagem forte, né? Um silêncio ensurdecedor. Gente, esse silêncio, você quer imaginar isso, você tem que correr no YouTube e procurar um vídeo, um curta, na verdade, chamado Barbosa. Sensacional, que vai contar essa história. Barbosa por quê? Barbosa era o goleiro da seleção, um goleiro negro, né? Que também, se você for mais curioso e der, né, uma tecladinha aqui com o nome do Barbosa, o goleiro da seleção, você vai ver uns documentários como a vida desse sujeito foi infeliz e marcada por conta desse gol. Desses 2-1. Desses 2-1, porque é uma bola que passa aqui na lateral dele, né? Você vê fotos da época. Então ele carregou como uma cruz, né, essa história. E olha que naquela época nem tinha meme para brincar assim, né? Dessa de dizer, riu porque a minha barreira abriu, busca essa lá na minha gaveta agora. Ah, louco, nem tinha isso.
Bom, gente, chega de coisas tristes, chega de 7-1, pelo amor de Deus. Agora eu quero falar sobre a Rússia, sobre aonde vai acontecer a Copa. Bom, para isso, vamos chamar o Marcão, que entende tudo de geografia e vai dar umas dicas sobre o lugar onde vai acontecer essa Copa do Mundo. Vem, Bem-vindo, Marcão! Marcos! Tamo junto. Galera, é o seguinte, então, algumas coisas sobre a Rússia, né? Algumas peculiaridades. Você sabe que a Rússia ela é conhecida por ser um país de gente muito louca, né, cara? Até 2011, por exemplo, cerveja não era considerado bebida alcoólica na Rússia, não, devido ao baixo teor alcoólico. Que isso, né? Gente, outra coisa, sabe que o Vladimir Putin, ele é um presidente né, que não representa muito a democracia. Então ele foi reeleito mais uma vez. Daqui a pouco ele vai se tornar o governante que mais tempo passou no poder, ultrapassando ninguém mais, ninguém menos do que Joseph Stalin, pessoal. Ele que recentemente proibiu qualquer tipo de meme, qualquer tipo de coisa que zoasse ali com a cara de membros do governo. Já pensou se a moda pega aqui no Brasil? E, gente, por último, só pra lembrar, cara, uma curiosidade. Na Rússia, o arsenal bélico é muito grande. A Rússia tem, por exemplo, hoje, o maior número de ogivas nucleares do mundo. São mais de 7.200 ogivas. Tanques, nossa, cara, não sei nem contar. Então, pra tentar baixar o custo da manutenção desse imenso arsenal, o governo russo ele tem adotado uma tática um tanto quanto peculiar. Para casamentos, ele tem liberado o aluguel de tanques. O pessoal chegar de tanque no casamento, gente. Olha que loucura. Essa é a Rússia aí que o Brasil estará presente aí no ano de 2018, participando da Copa do Mundo. Espero poder acompanhar. Saudades de vocês aí, pessoal. Um grande abraço, valeu! Bacana, hein? Aposto que vocês não sabiam tanta coisa assim. Podiam saber alguma coisa sobre a Rússia, mas não tanto. O Léo gosta, né? O Léo já foi pra Rússia. Eu né? já fui para São Petersburgo no verão, Shiba, uma loucura, meia-noite, o sol, assim, Olha sabe aí. aquele fim de tarde de verão, meia-noite, muito Eu só legal. fui lendo Dostoiévski mesmo. Eu me joguei lá, né? Cleusa não passou nem perto. A Né? Cleusa vai lá na Smirnoff? Nas Não. minas. A galera tentando aqui acabar com a minha reputação, pessoal. Pode isso, mole? Não é possível. Bom, barco, bola pra frente. Vamos que vamos. Que Vamos tem pular muita de falar coisa, em barco, é bola aqui. ó. Bola pra frente, é verdade. Vamos Bola lá. pra frente que tem muita coisa nesse programa aí. Então vamos falar sobre mascote, né, pessoal? Que é uma coisa legal. Legal, Vocês eu gosto. sabiam, por exemplo, que o primeiro mascote das Copas do Mundo foi o Willy na Copa da Inglaterra em 66. Aliás, o Willy que deu muita sorte pro time da casa, né? Porque foi a primeira e a única Copa que a Inglaterra ganhou, 1966. E, Cleusa, eu tô me perguntando, assim, será que o ursinho Misha vai chorar de novo? Porque ele já chorou em 1980 na Olimpíada da Rússia. Agora, lembram? Talvez um dos mascotes desses eventos internacionais mais importantes, mais significativos, né? E é na Rússia. Será que o ursinho Misha vai chorar na abertura da Copa? É uma incógnita, pessoal, que inclusive a imprensa tem explorado muito essa ideia de como o Misha vai ser recordado ou não, né? Agora, o que acontece é o seguinte, é bem bacana lembrar disso, que os mascotes têm referências, têm importância muito significativa e, por vezes, para quem pensa que isso é coisa de Olimpíada, e aí tem tudo que ver a questão também da figura de linguagem, né, professor Leonardo? Porque, olha só, a ideia do Misha chorar pode ser uma metáfora muito significativa para dizer, será que a Rússia vai ser desclassificada já na primeira fase? Ah, meu Deus, né? Será que a dona da casa não vai para frente? Que tal? Façam suas apostas, né? Aliás, pessoal, ó, vou dizer para vocês, falando em mascote, professor Leonardo, com um time de atacantes desse aqui, bicho, ó, vamos aproveitar o meme, né? Com um time de atacantes desse aqui, bicho, mascote qualquer faz sucesso. E para quem pensa que o mascote é coisa de Olimpíada, não é não. E eles aparecem com uma força suprema nas Copas do Mundo, inclusive fazem girar, pessoal, uma economia, olha, muito volumosa em torno de si, das imagens, é camiseta, é a própria imagem, é a própria miniatura que as crianças querem. Vocês lembram? Eu não me lembro, eu peço perdão aí à minha memória, pessoal, mas qual era o mascote da Copa do Mundo do Brasil? Fuleco. O fuleco. O fuleco, É. era qual bicho? Qual Tatu bicho? bola. Era um Tatu tatu-bola. tatu-bola. Que foi escolher por conta um animal da... super Isso. simbólico, né, Aham. da fauna Ameaçado brasileira. de extinção. E Inclusive teve enquete para saber Isso. para o pessoal escolher o nome, né, do mascote. Teve toda tudo uma isso. mobilização Queria um Pelezinho. pelo maior canal de comunicação do país, né, em aliança com a CBF.
E é um urso, novamente, o mascote da Copa do Mundo? Eu acho que é um da husky Rússia? siberiano isso aqui, não é? O que é? Ah, é um lobo siberiano. Isso aqui. Olha que lobo. bonitinho. Zabivaka é o nome dele. Sabe Deus se é assim Sabe- que pronuncia, né, gente? Zabivaka. Gente, o que eu mais lembro, o que eu mais gosto, por conta, né, sou fã do Asterix, era da Copa da França, onde eles misturaram futebol com Asterix, que é o Footix. Vocês lembram desse? Um galinho? É, um galinho. Um Né? galinho. Era bem simpático, bem legal. Eu gostava muito do Footix por causa do Asterix. Você tem um, né, um que você lembra, assim? Olha, eu não me lembro porque eu não era nem vivo naquela época, né? Mas eu gostei muito, estudando, dando uma olhada, do Juanito Maravilha, que é o mascote do México de 1970. E é sonoro, né? E eu gosto de tudo de 1970. Para mim é o tá melhor legal. time da história do futebol, é a seleção brasileira de 1970. E aquele menininho com o sombreiro, né, com uma espécie de poncho mexicano, era muito legal. E você, Cleusa? Olha só, vou misturar as coisas aí, pessoal. Já que você falou que a melhor seleção para você é de 70, eu não vou deixar de lembrar dos injustiçados de 82, né? Zico, Falcão e toda aquela gente. Agora, falando em mascote, pessoal, tem um cachorrinho muito simpático da Copa de 94 que nos deu muita sorte, por sinal, não é verdade? Porque é lá na Copa dos Estados Unidos que a gente vira tetra. Então, esse cachorrinho, ele foi, vamos dizer assim, então, celebrado porque nos deu sorte, mas olha, sabe de uma curiosidade, gente? Não rendeu e não vendeu nada, encalhou nas prateleiras. Então, para ver que às vezes o mascote parece uma coisa muito acertada em termos de imagem e divulgação de Copa, de Olimpíada, mas outras vezes ele acaba encalhando e não cola como símbolo daquele evento. E o nosso time era meia boca também, né? 94? Todo mundo fala, né? Tinha Romário, que era meio time, e o Bebeto que estava ajudando ali, recém-pai, para fazer assim, todo mundo gostava, e aí deu certo. E o branco, é. E o branco. Cobrando Leonardo falta. dando cotovelada nos outros. Todo tá? mundo ajuda aí. ali. Eu lembro A gente do sabe. Lalas. Vocês lembram do Lalas. Lalas, 94? Zagueiro americano, Zagueiro né? Mas ele tinha um americano. estilão, cabelão muito louco. Ruivão, altão, 2 metros. O que você está fazendo jogando bola? Vai jogar basquete em teu Saiu lugar, direto do né? futebol americano para a zaga do time dos Estados Unidos. Como é que tá teu álbum falando nisso, Cleusa? Deixa eu ver. 50%. Putz, tá fraco, hein? Já vai começar a Copa. Você não 50%. sabe o nome dos caras, né? O pessoal da Rússia não sabe decorar ainda o nome O pessoal da Rússia eu não vou saber pronunciar até daqui 10 pessoal Copas, do Japão, pessoal. ó, Shibata, Suzuki Tá cheio de Shibata. chibatinha aqui, ó. Ah, mas tá legal. E você tá fazendo também, não? Eu tô fazendo. Esse é meu, inclusive. Ah, e não é o meu esse? Não é da Cleusa esse? Não é o da Cleusa, esse é o meu. Capa dura. O meu tem menos. Gente, os caras são chiques aqui, capa dura. O meu é aquela capa meio detonada mesmo, entendeu? Não. Ali, brincando e tal, cola meio errado aqui. Deus mas o vai dar livre. tudo certo. Eu tenho Gente, toque. Um papo que eu gosto, queria puxar agora, é aquelas coisas meio bizarras da Copa do Mundo. Mais? Né? É mais bizarra do que aqueles... Às vezes tem uns gols muito loucos. Aquela defesa do Iguita, o Léo tava lembrando. Defesa escorpião, Aquela né? defesa escorpião. Mas tem um negócio com os bichos, né? Um era o polvo. Isso, povo pou. Polvo É, polvo. que prevê Qual os Copa era resultados. isso? 2010, África do Sul. África do Sul. Que justamente a Espanha ganhou e ele era chamado Isso. de El Pulpopol. Era um cigano, um povo cigano. Né? Ele ia lá e catava. Pô, posso falar cigano? Não, né? Não fala vou povo falar cigano. Um quê? Um cartomante, não. Um povo... Vidente. Vidente, Povo vidente, é. Isso, Cigano melhor. Vai lá. Vai sair preso, né? Era o povo Igor. O povo Igor. O povo Igor sorrindo. O povo Igor chorando. Vai. Não, esse povo era um povo vidente. Ele ia lá e pegava o papelzinho, tinha os dois times, e ele catava quem ia vencer a partida. Esse eu nunca esqueço, acho que ninguém esquece, e vai pintar na telinha de vocês aí o nosso povo. E eu quero falar de quem vai prever aí os resultados da Copa da Rússia. É um gatinho branco chamado Aquiles, super simpático, que mora no Museu Hermitage, pessoal. Mostra aí a imagem também para ver. Será que o gatinho Aquiles vai ser um bom previsor de futuro para o Brasil, hein? É. Aliás, Cleusa, você que adora gatos, é incrível, pessoal. O Museu Hermitage é o segundo maior museu do mundo, fica em São Petersburgo, era o Palácio de Inverno da família real russa, só é menor do que o Louvre na França. E, Cleusa, tem uns gatos naquele museu que ficam caminhando por lá que parece que era um interesse Mestiço da com família urso. real russa. Nossa, um tamanho, uns rinocerontes, aquilo não é gato, uns gatos imensos que ficam lá
comendo as pipocas dos turistas. Ótimo. Muitas coisas marcantes. Eu lembro na África do Sul a gente tinha vuvuzela, que era um barulho ensurdecedor, maluco, louco. Foi, certo? foi. E também lembrar que, né, além dessas curiosidades, a gente tem fatos históricos, repercussões no país, porque cada país está passando por um momento. Agora tem um momento, né, lá na Rússia, que a gente vai ver, né, os sujeitos, né, o país se abrindo para o mundo, e aí como é que vai ser? O Brasil, na Copa dos 70, eu lembro de um fato interessantíssimo, também vocês têm que relembrar isso, do Wilson Simonal, que eu gosto pra caramba. Né? Olha só. Não vem que não tem, tá? Né? Aquela malandragem, aquele balanço do Wilson Simonal. E eu vi um... Pronto, 30 segundos, cansei já do balanço do Wilson Simonal. Já? Já. Calma, né? Que tem história ainda, calma aí. Escuta o Wilson. Ó, o Wilson tem uma história muito interessante. Ele conta num documentário onde ele acompanha a seleção brasileira de 70. Né? E fazendo todo o som, ele gostava daquela moçada, o Pelé, tá todo mundo ali envolvido com ele. E quando ele volta para o Brasil, a MPB brasileira não recebe muito bem, porque aquela seleção tinha sido uma ideia daquela seleção, ela foi usada como politicamente, né? Panfletagem política pelos governos militares. Como o Simonal estava muito colado, né, e a música dele estava muito colada naquela seleção, como se fosse um entretenimento, uma coisa para distrair a população, ele se diz muito alijado, deixado de lado, marginalizado pela própria música popular brasileira. Agora, vale a pena escutar, hein? É um balanço muito legal, é muito Brasil negro, soul ali, né, soando, muito bacana. Mais alguma bizarrice, histórias bizarras dos nossos convidados? Você lembra de alguma, Léo? Lembra aí. Não, Chiba, continuando o teu comentário sobre a Copa de 70, ela é muito importante aqui no Brasil, porque é um momento de repressão muito forte da ditadura militar, né? 1968 é o AI-5, então a Copa ali em 70. Então foi um momento de muita repressão social e aí a ditadura militar usando a Copa do Mundo de 70 e aquela seleção incrível. Zagallo, né? Zagallo era o técnico, Depois do Saldanha, né? Depois do Saldanha, que era gaúcho, né, pessoal? Então, é por isso que a Cleusa lembra. O Saldanha, uma figura fundamental, uma figura muito importante, que era um jornalista, né? Ele trabalhava como jornalista e foi o técnico da seleção até 2-3 meses antes da Copa. E aí você tem, sim, esse uso da Copa, né? Qual era mesmo o slogan na musiquinha da Copa de 70? Calma lá. Maestro, uma nota. 90, né? 90 milhões em ação. Pra frente, Brasil! Salve a seleção! Corta. Pra frente, Brasil! Brasil ame ou deixe-o. Fanista. Então, né, tanto que nos grupos de esquerda, no pessoal ali que lutava contra a ditadura, rolou todo um clima meio estranho. Por quê? Porque sempre gostaram muito de futebol, sempre gostaram muito dessa identidade brasileira relacionada ao futebol, mas ao mesmo tempo vendo o uso da ditadura, muitos jornalistas, muitos políticos de esquerda falaram, e aí, como é que eu faço? Torço ou não torço para o Brasil? E aquela seleção incrível jogando aquele futebol de ouro. Né? E já que a gente está falando de música e de trilhas e de coisas que embalam o futebol também, pessoal, olha, há quem diga... Gosto do Zeca Pagodinho, já que você estava falando, né, do Simonal, gosto de dizer, deixa a vida me levar, vida leva eu. Diz que isso foi determinante para escalações como, por exemplo, do nosso querido bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Que tal, hein? Olha só, lá em 2002, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Sempre tem uma música que junta o grupo, eu acho que é importante. Aquela música juntou o país. Né? E isso faz aquela coisa da Marselhesa, assim, tipo, vamos que vamos, cara. É um hino. É um hino. Não importa. Né, a coisa da música. A música pegando e transformando o sujeito num gatinho, certo? Para um tigre. Agora vamos entrar. E o Ronaldinho que foi lá e fez aquele gol incrível nas quartas de final contra a Inglaterra, desempatando, né? E dibrando todo mundo. Depois do Lúcio pisar na bola e entregar para os ingleses. Meu Deus, cada coisa, nós vamos perder com esse gol ridículo. Pessoal, só lembrando vocês, o dibre é uma brincadeira com o meme do Ronaldinho aí, né? Que vai dibrar tudo. E, aliás, vira também outro meme que a gente brinca muito, né, pessoal? Volta e meia para dizer o quê? Deus me dibre dessa história. Deus me dibre. A criança usa muito isso. Eu uso, eu brinco. Chibata, Deus me dibre. Bom, já que estamos num programa chamado Mundo Sem Mistérios,
vamos aqui desvendar algumas coisinhas, certo? Uma curiosidade bem interessante, né, e traz um pouco dessa guerra, né, por trás dos bastidores da política e do mundo, da guerra real. Eu lembro, em 98, Grupo F da Copa do Mundo, Estados Unidos e Irã na mesma chave. Né? O mundo de cabelo em pé, tinha uma guerra por trás de tudo isso, né, falando assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Mas o esporte mostrou que dentro de campo tudo estava numa boa, em paz. Nem sempre é assim, né? Às vezes fecha o pau forte também no campo, mas dessa vez foi tudo muito tranquilo. Mas é legal relembrar isso, né? O clima fora... Bom, os jogadores não deviam nem estar aí, né? O jogador deve pensar assim, o que as pessoas querem? Que eu me mate com o outro? Não, eu sou um jogador de futebol. Eu vou lá, vou entrar e vou cumprir a minha parte no espetáculo aqui. E foi tudo tranquilo com relação a isso. Mas eu acho muito curioso lembrar dessas questões que a guerra está por trás. Cleuzinha, você traz alguma coisa pra gente? Mas imagina só do que eu vou falar se não de comida, né? Adoro misturar olha. literatura, comida, Estamos futebol, com fome tudo aqui, isso. só pra você saber. Eu tô Azar com de fome. vocês. Pessoal, olha só. Lá em 62, o Chile adotou uma prática que deu certo, até certa medida, viu? Eles comiam um prato típico da seleção com quem eles iam jogar. E deu certo isso até eles jogarem contra o Brasil. Quando eles jogaram contra o Brasil, eles tomaram muito café. Cafezinho, delícia, assim, sobremesa, tal. Só que não deu certo. Eles perderam a Copa para o Brasil, ou perderam, melhor dizendo, aquele jogo que os eliminou da Copa de 62 contra o Brasil. A gente é campeão de eliminar o Chile também, né? A gente adora. Os Até Chiles com vêm bola ao no Brasil. travessão e tal. Mas que tudo legal isso. essa ideia deles, uma coisa meio antropofágica, né? Vamos, Não é? Vamos comer o Vamos adversário. alimentar do alimentar-se do adversário. inimigo. É. Né? Pegar Agora, força contra ali. a Garrincha, em 62, Não tem. não tinha Não tem cafezinho que dê conta, né? divindade que tirasse a Copa O anjo daquele das sujeito. pernas tortas. Bola pro Léo agora. Léo, Não, tem uma curiosidade legal da gente se lembrar, que é a Copa seguinte à da Rússia, de 2022, que vai acontecer no Catar, né, pessoal? O Catar, com muito dinheiro, conseguiu trazer a Copa para o Oriente Médio por relações que tudo leva a crer não foram assim. Foram meio obtusas, né, professor Vamos Leonardo? deixar com essa expressão, não é, Cleusa? E agora, como é que você faz uma Copa do Mundo em pleno deserto que tem uma média de temperatura de 50 a 55 graus? Então, pessoal, parece que a Copa do Mundo de 2022 vai ser a primeira nos meses de novembro e dezembro, que é um momento em que a temperatura é mais amena ali no deserto. Inclusive, os jogos vão acontecer mais na parte da manhã, que também é quando a temperatura é mais amena lá, e os estádios vão ser super condicionados, refrigerados. porque imagine você jogar 90 minutos a 50, 55, super seco. Não dá, né? Tem que ter muito dinheiro para fazer uma Copa no deserto. Né? Não é? Muita grana e muito interesse em levar a Copa para lá. Mas Copa do Mundo, o negócio é gol. Né? Eu quero ver gol, quero ver gol. Quero Não comemorar. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. É isso O aí. Brasil é campeão também de fazer Vocês música lembram? massa, né? Vocês lembram quando, como, qual era o contexto de vocês na Copa de 2002, que foi Japão e Coreia? Então era madrugada os jogos aqui sim, no. sim, Eu era estava legal. no início da minha faculdade, foi só festa. Eu também. Festa, churrasco com a moçada, né, se organizava, churrasco na madrugada e aí continuava o dia. Mas, né, porra, pirando de madrugada, era muito legal. E a Cleusa? Eu era uma pessoa responsável, Ah, já que tá trabalhava, né, pessoal? Mas eu assistia aos jogos também. Mentira, gente. Mentira. Ela se vende assim. Né? Ai, meu Deus do céu. E as comemorações dos gols, qual E aí, que eu ia você puxar, lembra, eu Chiba? adoro isso, né? Nossa. A que eu mais lembro, gente, isso eu lembro, eu estava numa pescaria no Mato Grosso, aquele gol do Bebeto, gente, ele fazendo assim, foi sensacional. Acho que até hoje, né? Claro, tem o Pelé dando soco no ar, as coisas, mas que eu consegui ver ao vivo, né? Ao vivo, assim, digo, na TV, certo? O Bebeto fazendo aquele gol foi emocionante até hoje. Até lembro os programas assim que você vê na TV, os caras falando sobre o filho do Bebeto, né? O filho do Bebeto hoje Que é jogador gigante, também, grande, né? Pra caramba. Mas imagine você, né? Receber do seu pai uma homenagem daquela que ficou marcada. É um clássico, é um troço assim sensacional. Foi Pra onde você contra fizer. a Holanda, né? Na semifinal, Foi contra a Holanda, 3-2. Isso, que ele faz assim, super emocionado, e chega o Romário do lado, né, junta, daí vem o branco, se não me engano, os três se juntam. Bom, vocês vão ver no vídeo aí, muito legal. É bem legal. Vai, Bebeto, que não deu nada! Vai, Bebeto! Vai, Bebeto! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Gol!
sensacional esse gol, eu acho É bonito, demais. é bonito. A comemoração é fantástica. Cleuzinha, tem alguma comemoração que te marca, assim, que você lembra sempre? Olha, eu vou falar de uma comemoração que é de la mano de Deus, mas não é bem desse gol da mano de Deus que disse o Maradona, né? Que foi foi contra a Alemanha, né, gente? Mas eu quero falar de um gol do Maradona da Copa de 94 contra a Grécia. E ele vai em direção à câmera, fingindo que vai engolir a câmera. Lembrar que isso é 94, é numa daquelas primeiras interações jogador-câmera, assim, não é que nem agora que todo mundo vai lá e manda beijinho pra mãe, pro pai, pra tia, pra avó, né? Tá jogando e já manda um chaveco, pé de música, tudo isso. Não. É uma das primeiras interações, assim, fortes do jogador com a câmera aí que tava transmitindo, com a câmera oficial. Né, Cleusa? E o Maradona estava questionado naquela Muitíssimo. Copa. É a última Copa Será dele, que ele né? vai ou Isso. não? Ele já estava em uma condição física bem diferente, Descendente, né, da de né? 90 e de 86. Ele chega à final em 86, é campeão, chega em 90 na final e não é campeão. E a de 94, ele já... Será que esse cara vem para a Copa e ele mete aquele gol? Aquele golaço. E daí o pessoal especula depois, né, gente? Por quê? Porque diz que ele aparece com aquela raiva, aquele olhão esbugalhado assim diante da câmera. E o que acontece depois? Não posso fazer o gesto assistir? aqui. Vamos assistir. Show, glorious goal! He's done it! Maradona! Então, gente, a curiosidade é que depois se especula por que ele estaria assim tão eufórico. Porque sabe o que acontece depois desse golaço, dessa comemoração? Sacaneando Pois é. Maradona. Ele caiu no exame de doping, gente. Então, Ele sai e vai lá. Léo, o que você quer lembrar pra gente aí, hein? Cleusa, a Copa de 94 foi muito significativa, né? E eu me lembro de um gol do Iekini, da Nigéria, contra a Bulgária. Esse eu não lembro. Olha lá. Vou ter que ver Né? no vídeo. Esse eu vou ter que ver no Vocês Esse vídeo, eu eu vou ter que não ver no lembro. vídeo, não lembro. É um cruzamento que vem da direita, ele só joga assim, ó, para dentro do gol, mas aí ele vai para dentro do gol, ele segura aquela rede e, cara, parece que ele ressuscitou a família dele. Parece que ele resolveu todos os problemas da vida dele. É uma coisa catarse. incrível. Assim, é uma catarse emocional misturada com ódio, raiva, amor, tudo junto, sabe? Que um ser humano pode sentir, ele segurando naquela rede e vibrando. Tô curioso. Vamos ver. Vamos quero ver, vamos Roda. ver, vamos ver. Por favor. Incrível, né, moçada? Emocionante. Imagine fazer um gol na Copa, como é, né, Chiba? Gol sensacional mesmo. 94 é uma das Copas que eu mais gosto, que eu mais lembro. Tá? Acho que eu tinha mais tempo para ficar vendo gol, olhando, analisando, escutando aqueles caras em mesa redonda. Agora, 2002, tem um gol do Agarroa que eu acho sensacional. Né? Um dos gols mais bonitos que eu já vi e a comemoração é simplesmente fascinante. Roda o VT aí pra gente. Два тренера и гол. Игра на опережение классическая. Ну вот, потрясающе. Gente, esse sujeito podia estar em qualquer seleção de ginástica. Aliás, gente, ele está se divertindo muito aqui com essas comemorações. Não podemos esquecer que vocês que estão aí podem comentar também e falar, né? Declarar a sua comemoração preferida das Copas do Mundo, aquele jogador inesquecível para você, aquela comemoração muito louca. Aliás, Chibata, esse pessoal das seleções africanas tem uma característica de comemoração de gol que, olha, é marcante em todas as Copas. Festivos, são festivos. São festivos, Swing, né? né? Super criativos. E eu lembro do Diô, na Copa de 98, em que ele faz uma dança ao redor da camiseta. Lá vale a pena, vê o vídeo aí, vê com a gente, comenta aí. After half an hour's play, Papa Bouba Diop. Oh. Just look at this celebration. Falando em comemoração, pessoal, então você viu aí, vale a pena, né? É a alegria de quem conquista mesmo o ápice do jogo, quer fazer o gol. Falando nisso, conversa comigo, ó, eu tenho o Kedira repetido, ó. Troca comigo, pessoal, para completar meu álbum. A minha figurinha é Vamos essa lá? aqui, hein? Aí, ó. O Susaku Nishishikawa. Gente do Aqui. céu. Não, é o Devolução. goleiro da Coreia do Esse aqui, ó. Sul ali, Olha Chiba. aqui. Meu vale mais, eu tenho Kedira repetido. Ó, pessoal, foco aqui. Leonardo, qual é a sua comemoração aí?
é de uma seleção que não está na Copa de 2018. Lado B, lá vem Não, lado B. muito pelo contrário. É do Roger Milá, um Uau, jogador que style! que tem o título, vamos colocar assim, de jogador mais velho a jogar uma Copa do Mundo em 1990. Ele fez um gol, eu não me lembro contra quem, vocês vejam aí, mas aí ele vai no escanteio, pega a bandeirinha e sai dançando um risca-faca ali com a galera. É genial, assista aí. O Milá era super divertido. Aquela seleção do Camarões era super divertida, né? Era muito Vamos ver. Astral pra caramba. Och matchvinnare blev en inhoppare och inte vilken som helst. Den 38-årige Roger Miller med artistnamnet Milla vänder sig loss i andra halvleks 76 minut och gör mål för Kamerun. Legal, né, moçada? Aquele foi no risca-faca Gostei do que eu te risca-faca. conheci, é ali, ó. Gostei do risca-faca. Posso terminar? Posso fazer mais um? Vai lá, Por favor, vai lá. É que a gente vai se empolgando aqui, gente. O ícone total, supremo do futebol brasileiro e do mundo é o Pelé com o soco no ar. Então, fechando essa comemoração aqui no nosso Mundo Sem Mistério, Pelé socando o ar depois de um gol para vocês aí. Solta a vinheta. Tiger uppercut. Bom, gente, a gente vai chegando ao final do nosso primeiro programa aqui. E vocês não pra querem trocar mais umas figurinhas comigo aqui, já ó? vamos trocar. Tudo Pessoal, tudo que carta dira ruim. repetido, ó. Que dira repetido. Nenhum escudo. Não O pessoal só tenho. procura escudo. Esse time de segunda aqui, ninguém vai querer. Puxa vida, mas Entendeu? tem que completar o álbum de alguma maneira. Ficou sem. O que vai ter de marcante, então, nesse nosso primeiro programa para terminar, Não Chibata? sei, né, pra meu vocês, Deus. mas eu sou um cara melancólico, né? cara? Eu consigo lembrar, sou saudosista, assim, e quando eu lembro da Copa, tem algumas passagens, assim, na minha memória que são incríveis. Então, vamos dividir algumas coisas com a galera que está lá em casa, certo? Bom, eu lembro entrando no carro da minha mãe, criança, certo? E dia de Copa é especial quando tem jogo do Brasil. Por quê? Não vai ter aula. Isso é uma coisa que toda a Isso molecada é gosta, maravilhoso. os pais gostam, todo mundo gosta, porque vai todo mundo para casa. Vejam a importância de um jogo de futebol parar, inclusive nos aspectos Trabalho mais e tal. importantes do país, certo? Então eu lembro, né, lá no banco de trás, indo até o trabalho do meu pai, o meu pai entrando, um dia à tarde, o seu pai entra no carro, né? Seu pai é sempre aquela, pelo menos meu pai era aquela presença que ia e voltava, saía no começo do dia e voltava no final do dia, certo? Então, no meio da tarde, a gente vai e busca ele e vai até a minha casa. A gente estava assistindo o jogo do Brasil, né? Isso em 86, certo? Jogo do Brasil, e o Josimar faz 2 gols lá no meio da cancha. Pelo menos na minha cabeça é do meio da cancha aquele gol, certo? Bom, dá para soltar esse golzinho, é um pedacinho do Josimar metendo na gaveta. Eu não lembro nem com quem era, gente, mas era tão bonito e é uma lembrança tão gostosa na minha cabeça. Você tem uma assim, por exemplo? Eu tenho várias lembranças. Na verdade, eu vou fazer um pequeno mix aqui, pessoal. Olô. Então, né? Vamos lá? Vamos fazer um pequeno... Tem Mix, muita coisa olha lá. legal. Vamos fazer um mix Então vai, aí, porque vá, tem vá. muita lembrança boa. Eu acho que, assim, para nós três aqui, a primeira Copa que a gente viu, de fato, o Brasil ganhar foi em 94. 94. Né? Então, aquela final, quando o Baggio isola aquele pênalti, é inesquecível. É inesquecível. Né? Então, assim, acho que a gente nunca torceu tanto por um italiano na vida. Né? Então, para fazer esse mesmo combo depois, pensando nessa... Então, ele isola o pênalti, você não acredita naquilo. Mas tá, é uma coisa linda, né? E memorável. Depois, para mim, gente, é uma coisa tão assim, pode ser uma atitude antidesportiva ou qualquer coisa, mas o que envereda pelo caminho das figuras que se tornaram esses caras depois e que são hoje, né? É aquela cabeçada do Zidane no Materazzi, lá em 2006, quando a Itália é campeã contra a França e tá todo mundo aí numa final de Copa com os nervos à flor da pele e, na verdade, a gente nunca vai saber o diálogo antes e depois que se passou entre aqueles caras, porque quando as 4 linhas fervem, gente, o bicho pega e a gente vê olhos nos olhos, leitura de lábios aí, a gente sabe que as coisas mais variadas acontecem. Então, aquilo, para mim, aquela imagem e tudo que aquilo depois se desdobrou é uma imagem muito marcante também, né? E tem outras tantas coisas, Chibata. Eu acho que, olha, esse movimento que a Copa do Mundo promove, por exemplo, as grandes patrocinadoras de clubes de futebol fazerem camisetas comemorativas
para os clubes, em razão da similaridade, da semelhança, por exemplo, é uma coisa muito bonita, muito legal. Tem as camisetas dos clubes neste ano no Brasil também, né? E isso acontece no mundo todo. É muito bacana, é muito diferente, são imagens que ficam, são emblemas que ficam da Copa e relacionados à Copa. E vamos lá. Bacana. Leonardo, e você, hein? Conta pra gente. Leonardinho. Cleusa, já que você falou de tantos momentos da Copa que são socialmente importantes, mundialmente importantes, eu retorno a certas memórias pessoais e também vinculadas ao Brasil, porque afinal de contas, né, pessoal, por mais críticos que a gente seja do Brasil, dessa camisa, dessa instituição, a CBF, para quem gosta de futebol, é difícil, né, de não torcer. Então eu me lembro muito bem no pensionato da minha avó em 1986, a comoção com a desclassificação do Brasil em 86. Minha avó tinha um pensionato em Londrina, interior do Paraná, e assim, era um pensionato só para homens. Então imagine, uma massa de estudantes chorando a desclassificação do Brasil em 86, mas ao mesmo tempo me lembro com muito amor, com muita alegria, o retorno do Ronaldinho Fenômeno em 2002, depois de ter levado aquela pancada na cabeça em 98, da gente ter tomado aquela lavada na final de 98 da França. Em 2002 ele retorna, faz os 2 gols da final contra a Alemanha e me marcou muito, como um estudante de ciências sociais naquele momento, ver imagens de meninos do Oriente Médio usando aquele cabelinho de cascão do Ronaldinho, que tinha se tornado uma figura muito globalizada naquele ano, né? Então é isso, gente. Mundo Sem Mistérios fica por aqui. Foi um prazer. Muito legal, Shiba. As luzes sempre aqui com vocês. Valeu, moçada. Espero que vocês tenham gostado. Foi de coração que a gente está fazendo esse programa aqui, super novo. Tomara que tenha vida longa. Pra gente foi um prazerzaço. Beijo pra todo mundo. Completa o álbum, conversa com a gente, curte, comenta, compartilha. Fala aí. Tchau. Tchau, tchau.